João capítulo 10. Vamos ler dos versículos 22 a 42. Lembrando, irmãos, como sempre temos falado aqui, que estamos pregando o Evangelho de João, página 112 dessa Bíblia que está à sua frente, na verdade 113. 113. Estamos pregando o Evangelho de João pela parte da manhã de forma sequenciada, assim como de noite também estamos pregando o livro de Eclesiastes de forma sequenciada e dessa maneira cumprindo aquela palavra que diz que nós temos que falar e pregar sobre todos os desígnios de Deus, irmãos. Nesse tema que é celebre a vida. João 10, de 22 a 42. Vamos ler de forma alternada esse texto da palavra do Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa de dedicação. Era inverno. Rodearam-nos, pois, os judeus e os interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu e o Pai somos um. E disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei: sou filho de Deus? Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, ali permaneceu. E muitos ali creram nele. Deixa eu conversar um pouquinho com vocês hoje, contar um pouquinho da minha história. A maioria de vocês sabe, eu cresci e nasci aqui na Igreja Presbiteriana da Gávea. E nasci e vivi aqui até mais ou menos a minha adolescência, lá para os idos de 1993, 1994. Em 1994, eu fui para a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, para a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, onde fiquei ali a minha adolescência e toda a minha juventude. Toda a minha juventude não, né, meus irmãos? Até aquele momento, inclusive a minha juventude de hoje. Apesar de, depois do dia 1º de agosto, eu estou oficialmente expulso da UMP. Porque a UMP vai até os 35 anos, meus irmãos. Então esse é um ano marcante aí na minha vida. Estou oficialmente expulso da mocidade esse ano. Mas eu tinha, até esse momento, eu frequentava até mesmo lá, mas eu não tinha tido uma experiência de conversão de fato. Como muita gente, talvez muitos de vocês, cresceram na igreja, ouviram os sermões, participaram do grupo de adolescentes, de jovens, às vezes até grupo de gente até com mais idade, mas teve um momento em que Jesus falou ao seu coração: essa era a minha experiência. Frequentava, mas Jesus não era o Senhor e Salvador da minha vida. Eu fui morar fora em 1994, fui passar um ano nos Estados Unidos, era adolescente,
E lá nos últimos dias, eu contei isso aqui, às vezes, acho que uma ou duas vezes, eu tive uma experiência com Deus. Depois de ver um filme evangélico, um filme que hoje eu digo não passaria aqui, não por causa disso, mas porque ele tem uma visão equivocada sobre o Apocalipse e sobre a volta de Jesus. Era um filme pré-milenista, dispensacionalista, tribulacionalista. Se você não sabe o que é isso, é só perguntar ao reverendo Duzzi, que ele vai te explicar em 2 minutos o que isso quer dizer. Mas nós somos amilenistas, só para você entender isso. E aí esse filme me deixou com muito medo e me deixou muito preocupado sobre a minha condição. Será que quando Jesus voltasse, eu estaria preparado? E aquilo, de alguma maneira, despertou na minha consciência uma ideia de que eu precisava entregar a minha vida para Jesus de fato, porque eu não estava preparado. Se Jesus voltasse, eu ia ficar, era isso que passava na minha cabeça. Chorei, mas ao mesmo tempo entreguei minha vida para Jesus. E a partir daquele dia, e era no finalzinho mesmo, depois de ter passado um ano fora, eu percebi que alguma coisa nova tinha acontecido dentro de mim. Voltei aqui para o Brasil, depois de um ano, e fui direto para um retiro. Eu lembro muito claramente disso. Cheguei, se eu não me engano, num sábado ou num domingo. Quarta-feira, coisa de adolescente, já estava indo para o retiro. Era, mesmo depois de ter ficado um ano fora, né? Não tinha Skype, não tinha uma internet popularizada, falava pelo telefone, acredite se quiser, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, porque era caríssimo falar. Mas fui mesmo assim para o retiro. E no retiro também eu tive uma outra experiência com Deus muito forte na minha vida. E eram palavras simples, irmãos, não era nada de complicado, mas era uma palavra que hoje até a gente fala até como, entre aspas, clichê, mas uma grande verdade. Eu lembro do pregador, que era um diácono da igreja, dizer: olha, se Deus do nada fez o mundo, imagina o que Deus pode fazer através de você. Mas quando a palavra de Deus bate no coração da gente, a gente não tem outra coisa senão se entregar para ela. Naquele momento também eu peguei o microfone, comecei a falar, pregar ali no meio do retiro. E hoje vocês me vêm falando, vocês me vêm pregando, mas não é sempre, eu não sempre fui assim. Quem me conhece um pouco mais criança, e se você não me conhece, é só perguntar para o reverendo Duzzi também, hoje ele tem todas as respostas. Era um pouco mais tímido e não falava com desenvoltura. Hoje, como a gente está acostumado a falar no púlpito todo domingo, praticamente é impossível ter todo o medo e a aflição, apesar de, não se engane, toda vez que a gente prega, a gente sente um friozinho, às vezes um friozão, às vezes um friozaço na barriga. Normal, irmãos. E alguns anos mais tarde, e aí a palavra foi me solidificando no meu coração, alguns medos, algumas inseguranças, muita coisa foi sendo tirada de dentro de mim. E assim foi desenvolvendo a minha salvação, a salvação foi se desenvolvendo dentro de mim, porque naquele momento, naqueles tempos, eu havia me convertido. Pouco tempo depois, hoje é pouco, mas na época pareceu muito tempo, cerca de 3, 4 anos depois, Deus foi me chamar para o ministério pastoral. E também foi uma experiência diferente, porque também nunca tinha ocupado nenhum cargo de liderança na igreja. Sabe aquela criança que todo mundo diz assim, esse vai ser o pastorzinho? Esse não era eu. Não era eu. Porque não tinha nenhuma, como falei, essa coisa de liderança, de proeminência, de falar, não era o Felipe dessa época. Mas por algum momento, Deus foi falando no meu coração e eu coloquei diante de Deus, lembro-se claramente, falei: Senhor, quero desenvolver isso. E Deus falou assim: Felipe, você vai ser o presidente da UPA. E aí eu, em presidente da UPA, eu fui com 19 anos de idade, eu era presidente da UPA. A Eriquinha, que está lá na câmera, era criança, mas a gente conviveu essa época lá na Igreja Presbiteriana do Rio, lá na Catedral. E aí Deus foi desenvolvendo, e naquele ano eu também descobri uma liderança que eu não sabia que existia, e até hoje sei que na verdade não existia, mas Deus criou dentro de mim. E aquilo foi solidificando também. Deus foi confirmando na sua palavra, Deus foi confirmando na oração. Deus foi confirmando na minha vida até que um dia, isso foi também lá para esses 97, 98, por aí, Deus falou de uma maneira muito especial num culto para mim. Eu estava em Teresópolis, na casa dos meus pais, na minha casa na época, hoje é a casa dos meus pais, né? Estava em Teresópolis, e a gente voltou de Teresópolis só porque a gente tinha a responsabilidade de dirigir um culto à noite lá na Catedral. Mas eu ia dirigir, a gente chegava antes, conversava com o pastor, falava de que parte cada um ia fazer, um culto da mocidade. E a mim coube a parte da confissão, mas me coube com muito medo ainda também. Eu tinha que fazer a parte de confissão, irmãos, vamos orar, vamos confessar os nossos pecados. E eu só fiz, lembro muito bem disso, porque todo mundo estava atrasado. Só eu e uma menina tinha chegado na hora, o pessoal que dirigiu o culto,
os jovens, né? Ia dirigir o culto, só nós dois tínhamos chegado na hora. E como eu falei assim, ó, se eu tô nervoso, ela tá nervosa 20 vezes. Então, tadinha dela, reverendo Guilhermino, pode deixar que eu faça a parte de confissão. Fiz isso com toda a segurança na frente dele, mas dentro de mim, com medo danado. O que eu vou falar para essa igreja inteira, cheia, pensa lá na igreja do Rio à noite, né? Ou um jovem, adolescente, jovem, quer dizer, o início da juventude. Falei, momento de confissão. Também fiz de um jeito que eu também não imaginava. Até hoje o pessoal lembra desse dia, porque o reverendo Guilhermino, nesse culto, ele chegou e falou assim, olha, no meio do culto eu fiz um momento de confissão, chamei a igreja para orar, foi super legal, fiz super bem esse momento. O reverendo Guilhermino chegou no meio do sermão e falou o seguinte, olha, eu estava aqui olhando o Felipe falar, cutuquei o reverendo Alex, que era o pastor de lá, que depois eu fui ser auxiliar dele na igreja da Ilha do Governador. Cutuquei o reverendo Alex e falei, esse menino leva jeito para ser pastor. Não foi porque o reverendo falou, não foi isso. Sempre digo isso quando eu conto do meu chamado. Porque parece até, assim, então se o pastor da igreja falou, então é isso que eu vou ser. Não, podia ter sido qualquer um. Mas é que quando Deus usa aquele momento, parece que aquela palavra, que deixa de ser palavra do homem, para ser palavra de Deus. Então foi uma confirmação muito grande. Naquela mesma noite, nós estávamos no meio de um feriado, era outubro, se não me engano, 12 de outubro. A gente pegou um ônibus, que era eu e mais um grupo de jovens, a gente pegou um ônibus, voltou para Teresópolis. E eu lembro que foi a viagem mais, talvez, espiritual que eu tenha feito. Porque eu passei, assim, 1h30, mais ou menos, que é de viagem até lá, com uma convicção no meu coração de que, verdade, não tinha dúvida nenhuma, o que eu ia fazer para o resto da minha vida era ser pastor. Por que eu estou contando esses eventos aqui para vocês hoje? Apesar de muitos de vocês, ou alguns de vocês já saberem ele. Porque nós precisamos ser lembrados de marcos na nossa vida. Nós precisamos ser lembrados, irmãos, das coisas simples, básicas da vida o tempo inteiro. Por quê? Porque o risco da gente se perder é muito grande. E é muito grande mesmo. Nós depois que a vida passa, a gente começa a tomar pequenos desvios, não são grandes desvios. Pequenas direções erradas, ou pequenas direções fora do foco, caminhos tortuosos, que no final, um monte de pequenos caminhos diferentes, nos levam a um lugar completamente diferente daquele a que nós fomos chamados a ir. Se eu falar para você, se você me perguntar, pastor, como é que eu faço para chegar na rua Jardim Botânico? Eu digo, muito simples. Pega aqui a rua dos Oitis direto. Depois, ali chegando num larguinho aqui na frente, você dá uma pequena virada para a esquerda. Depois você dá uma pequena virada para a esquerda. Você vai se afastar completamente da rua Jardim Botânico e provavelmente vai voltar para o mesmo lugar, para a rua dos Oitis, já que você vai subir lá por cima pela nossa rua paralela. E a nossa vida é assim também, irmãos. Eu preciso o tempo inteiro lembrar da minha conversão, e eu sei que você precisa também lembrar. De onde Jesus te tirou espiritualmente? De onde Jesus me tirou espiritualmente? Do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É esse lugar de onde Jesus te tirou, e você precisa ser lembrado disso. De onde Jesus te tirou existencialmente. Como eu disse, de uma vida sem sentido, de alguns medos, sem um propósito real, cada um tem uma história diferente. A maneira que Jesus te chamou existencialmente é diferente, como a gente sentiu a nossa conversão. Tem gente que diz, olha, minha vida fazia sentido, minha vida era até interessante, mas um dia eu descobri isso, aquilo, e Deus abriu o seu olho de alguma maneira. Mas você precisa ser lembrado disso, o tempo inteiro. Eu preciso lembrar o tempo inteiro do meu chamado. O que é ser pastor? O que era para mim a minha paixão, a minha lembrança daqueles dias, lá de 1996, 1997, onde Deus confirmou essas coisas no meu coração, porque se eu não lembrar disso, eu vou tomar pequenos desvios, vou sair do foco de onde Cristo um dia me chamou, para viver e para ser, e para fazer para Ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é que você se lembra da sua conversão? Silêncio é proposital. O que é que você se lembra da sua conversão? O tempo pode ser uma bênção, mas ele pode apagar coisas essenciais na sua vida. Quando falo de experiência, ninguém precisa ter uma experiência sobrenatural.
Tem gente que um dia se percebeu e fala, olha, eu sempre fui cristão, eu sempre entreguei minha vida para Jesus, mas alguma coisa você precisa perceber que mudou. E o que você lembra desse período? O que Deus falava ao seu coração? Aonde você estava e o que você pensava quando Cristo te tocou? E o que você passou a ser? E o que você passou a pensar a partir do momento que Jesus Cristo te tocou? Mudou a sua vida. Vou fazer uma digressão, mas que tem a ver com essa coisa da lembrança. No teu casamento, o que é que você pensava, o que passava dentro da sua vida quando você, um dia, resolveu se unir a sua esposa ou seu marido? A sua vida, um tempo atrás, às vezes quando você reclamava dela, depois que, às vezes, certos eventos aconteceram com você, que mudaram, o que você pensava antes e começou a pensar depois? Eu estou absolutamente convencido, meus irmãos, que nós precisamos voltar para as coisas simples e básicas da nossa vida, da nossa espiritualidade, porque senão nós vamos perder os caminhos. E Jesus está vivendo um desses momentos nesse texto, irmãos. Não que Jesus precisasse voltar porque ele sabia, ou não porque Jesus precisava se voltar porque ele havia se desviado, mas ele precisava voltar para as suas questões mais simples, mais fundamentais, e até mostrar para os judeus nesse texto que nós vamos falar aqui, que nós já estamos falando, para que ele pudesse ter absoluta certeza de que ele não podia se desviar do seu foco. Jesus estava numa festa judaica chamada Festa da Dedicação. Que é essa festa da dedicação? Hoje nós conhecemos muito bem, perto do período do Natal, é o Hanukkah. Aquele candelabro é aceso das 8 velas e mais uma, lembrando de 8 dias. O que essa festa dizia? Em 167 a.C., um imperador chamado Antíoco Epifânio invadiu Jerusalém e nessa invasão ele profanou o templo. Imagina para um judeu, para a gente também, claro, mas imagina para os judeus que era essa profanação do templo. Alguns anos depois, o líder chamado Judas Macabeu liderou esse povo e reconquistou a cidade e reconquistou, na verdade, aquele espaço que um dia havia sido tirado deles. E os judeus celebraram isso por 8 dias. E foi falado, olha, nós vamos celebrar isso sempre, durante 8 dias, na festa das luzes, ou a festa da dedicação, ou a festa do Hanukkah. E Jesus estava andando nesse pórtico, Jesus estava andando durante essa festa, passeando, como diz aí o texto, num lugar fechado, porque era inverno, esse pórtico do Salomão, quando ele foi interpelado por um grupo de judeus, que diziam, Jesus, responde para a gente. Para de fazer suspense, para deixar a nossa mente aí inquieta. Se você é Jesus, se você é o Cristo, Jesus, se você é o Cristo é o Messias, o enviado de Deus, o chamado de Deus, o escolhido de Deus, que vai vir salvar o povo, essa é a ideia de Cristo, fala logo para a gente. Diz de verdade, se é isso mesmo. E o porquê da pergunta? Eles queriam condenar Jesus pelo famoso pecado que ele vai falar aqui nesse texto mesmo, da blasfêmia. Porque Jesus falasse que ele era Deus, se Jesus falasse que ele era Deus, ele seria condenado, porque isso para os judeus era uma afronta, um homem, um ser humano, dizer na cabeça dele, dizer que ele era como Deus, ele era igual a Deus, e pior ainda, que ele era Deus. E Jesus foi contundente na sua resposta. Quando disse, versículo 25 e 26, respondeu-lhe Jesus, já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Jesus foi contundente por 2 coisas. Ele disse, olha para o que eu digo, olha para o que eu tenho dito, e veja se eu não digo que eu sou filho de Deus. O Carson vai dizer, Jesus nunca tinha dito tão abertamente isso, mas Jesus usou dos títulos de Deus, ou dos títulos prometidos ao Messias no Antigo Testamento, e isso para meio entendedor, não para meio entendedor, para um bom entendedor, meia palavra basta. Então Jesus já tinha dito que era o Filho do Homem, Jesus tinha dito que ele era, eu sou a luz do mundo. Domingo passado Jesus tinha dito que eu sou o bom pastor. Então olha quem está dizendo, olha porque eu digo. Vocês concluam, é óbvio, a conclusão está aí implícita. Deus falou no Antigo Testamento que aquele que seria o bom pastor, ou o Filho do Homem, haveria de vir. Eu já disse que eu sou o Filho do Homem, tire suas conclusões, olha porque eu faço. É a segunda coisa que Jesus diz. Sim, outras pessoas naquela época faziam milagres, mas há milagres particulares na vida de Jesus. Jesus tinha curado um cego de nascença. Jesus tinha curado um paralítico há 38 anos.
Jesus haveria de ressurgir. E juntando os milagres que Jesus fazia com o que Jesus havia falado, não havia nenhuma dúvida para ninguém, não poderia haver sombra de dúvida que aquilo Jesus era de fato aquilo que ele falava. Ou daquilo que os judeus só queriam dizer, que ele dissesse de maneira contundente. E nesse momento, Jesus faz 3 voltas para sua afirmação e seu diálogo com os judeus. O primeiro deles é uma volta à sua própria identidade. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. Essa doutrina da Trindade realmente é uma loucura da gente entender. De fato, Jesus e o Pai são um, mas eles são 2 pessoas diferentes. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma unidade que se forma ali na Trindade, mas são 3 pessoas distintas. Essa é a afirmação da igreja ao longo dos séculos, a explicação sobre a questão da Trindade. Mas existe uma união entre Deus, e a gente vai falar aqui só de Jesus e Deus Pai, estamos excluindo o Espírito Santo, porque ele não está no foco desse texto aqui, mas é óbvio que há uma unidade entre o Espírito Santo também e o Pai e o Filho, mas vamos falar de Jesus e o Pai, porque esse é o foco do texto. Mas existe uma união que vai para além somente da ação e do pensamento. É que a teologia vai chamar de uma união mística. Eu e o Pai somos um, e assim como o Pai está em mim, eu estou no Pai. Não é como a gente que se aproxima de Deus tão grande que a gente quer fazer a vontade de Deus e quer que a vontade de Deus seja a nossa. E a nossa seja correspondente à vontade de Deus. Isso é intimidade, isso é proximidade. O que Jesus tem é para além disso, inclui isso, mas é para além disso, devido à união entre o Pai e o Filho. Mas o fato é que ele não estava para ser ali quem o povo queria que ele fosse. Ele não estava ali para que aquele grupo de judeus, e aqui eu vou falar sempre aquele grupo de judeus, porque todos os evangelhos não falam dos judeus como um todo, como se os judeus fossem os inimigos, como eram, são, não é nada disso. É um grupo de judeus que pensava assim. E João e outros fazem questão de dizer isso, até porque o evangelho de João é escrito para um povo judeu que se converteu. Mas vai dizer, olha, por mais que os judeus queriam, esse grupo de judeus queriam que ele fosse qualquer outra coisa, Jesus era o que ele era. Ele e o Pai eram um, e a gente precisa voltar para essa nossa raiz também. E aí, diferente de Jesus, vamos falar da nossa intimidade. Lembrarmos que, de alguma maneira, diferente de Jesus, a nossa vontade tem que ser a vontade do Pai. Diferente de Jesus, porque a união lá é completa. Mas já que a gente não pode ser como Jesus, porque nós não somos Deus, meus irmãos, as nossas ações têm que ser a ação do Pai. E as nossas palavras têm que ser a palavra do Pai o tempo inteiro. Isso é voltar para a essência da nossa fé, essência do cristianismo, essência da nossa conversão, meus irmãos. E o que é que pode tirar a gente dos nossos trilhos? Se fosse no lugar de Jesus, o medo das consequências. Porque ele, ao afirmar que ele e o Pai eram um, ele estava sentenciando humanamente a sua própria morte. E hoje, não se engane, isso também é um empecilho muitas vezes da gente dizer quem a gente é diante de Deus. Dizer que a gente é, para os homens, o que nós somos diante de Deus, o medo das consequências. O que tem medo? O que dá medo hoje para você dizer quem você é diante de Deus? Pressão social que exercem sobre nós, algum tipo de medo, algum tipo de qualquer coisa que impeça de você de lembrar da sua identidade principal, que é a sua vontade e a sua fala, e que os seus atos têm que ser completamente afinados com os atos e a vontade do Pai. Lembre-se da sua identidade. Eu sou o pastor que cuida das ovelhas. Jesus vai lembrar disso. De volta, a primeiro de volta a identidade, o segundo de volta a sua missão. Jesus daria um bom político. Não porque quando a gente fala em político a gente pensa logo no pior, talvez no pior tipo de políticos. Não é isso. Não pelas razões ruins dos maus políticos, mas porque Jesus tinha carisma e popularidade. Inegável isso, irmãos. E Jesus poderia ser seduzido a fazer outra coisa na sua vida que não a sua própria missão, ser o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Porque potencial humano ele tinha. Mas quando ele foi interpelado e desafiado, Jesus lembrou por que ele estava nessa vida. Jesus voltou para aquilo que é essencial, o que ele estava na sua vida. Eu sou o bom pastor que protege e ama seu rebanho. Por isso ninguém vai tirar as ovelhas da minha mão.
Não só apenas porque ninguém tem o poder, mas porque eu vou cumprir esse papel. Nós vimos isso mais claramente semana passada com o reverendo Duzi, mas que eu vou cumprir o meu papel de ser o bom pastor. E olha, se eu sou o bom pastor, e as ovelhas, e eu ando fazendo a coisa certa, as obras, dizendo a palavra certa, eu não estou errado, é o que Jesus está dizendo, que eu falo a coisa certa, faço a coisa certa, e se esse grupo de judeus, não é capaz de entender quem de fato eu sou, não é porque eu não tenho que mudar o meu discurso ou a minha ação, eu não tenho que mudar a minha identidade como pessoa, ou a minha identidade como missão. Jesus vai concluir, se vocês não creem nisso, é porque vocês não são minhas ovelhas, ovelhas de Deus Pai. Não sou eu, como dizendo, não sou eu que não sou o bom pastor. Ou o Messias, são vocês que não são as minhas ovelhas. Porque eu falo e ajo conforme a vontade do Pai. E a pergunta é, o que tem tirado você da missão de Deus para a sua vida? Porque a missão de Deus, diferente da nossa identidade, tem a ver muito mais com aquilo que a gente faz. Ou aquilo que nós não somos apenas diante de Deus, mas o que nós somos diante de Deus e o que precisamos ser, dado por Deus diante dos homens. E isso também a gente perde. As lutas, as dificuldades, o cansaço, muitas coisas vão fazendo a gente perder o viço, o vigor, o fervor diante de Deus e dos homens. E a gente vai se afastando da nossa missão. Qual é a sua missão no reino de Deus? Se você ainda não se encaixou em nada, peça para Deus te encaixar. Ou te lembrar de onde você é encaixado. Agora, volta. Se Ele é o bom pastor, se eu sou não o bom pastor, mas se a minha missão é ser pastor, do reverendo Duzi, reverendo Leonardo, reverendo Alexandre, qual é a sua missão? Todos nós temos uma. Lembre-se e volte para isso. E terminando, Jesus disse, eu sou aquele que João anunciou. E é interessante isso. Versículo 40 e 41, a Bíblia diz novamente, se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E muitos iam ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a seu respeito era verdade. Muitos ali creram nele. Essa eu acho que é a parte mais curiosa do texto. Jesus se retirou daquela situação, saiu, e foi para o início do seu ministério, que era o lugar onde João Batista batizava no princípio, e ali permaneceu. Que se existe alguma coisa de mais simbólico, é essa retirada de Jesus para o lugar do seu início. E ele não foi ali à toa, ele voltou para o princípio de tudo. Não aí, meus irmãos, lembra, não é porque Jesus estava perdido, mas também porque Jesus nos queria ensinar que nesses momentos, e há momentos, que a gente não pode esquecer de quem nós somos, o que fazemos, quem é o nosso Deus, o que prometemos, o que nós nos comprometemos, e precisamos de uma revisão de volta para o princípio de tudo. No seu relacionamento com Deus, como era o princípio das coisas. Quais as músicas que você escutava? Quais eram as suas paixões? Como era o seu amor a Deus? Lembra desse lugar? Na sua missão, como eram as primeiras coisas? Como você fazia? O que você fazia? Como você amava aquilo que você fazia? E a gente precisa voltar para o início e lembrar, meus irmãos, que ali foi e sempre será a nossa maior escola. Como Jesus nos ensinou nesse texto. Quero concluir com, de novo, uma volta para essas perguntas. E um convite. Pense, como foi a sua conversão? Visite esse lugar, dentro da sua alma. Como foi o seu chamado, a sua descoberta para a sua missão, o seu lugar dentro do corpo de Cristo? Visite esse lugar. Como foi o seu início do seu relacionamento com Deus? Visite esse lugar. Você consegue fazer isso? E aí a recomendação de Jesus em Mateus 6,6, fecha a sua porta, ora o seu pai que te vem em secreto e visita esse lugar. E visitar é uma palavra importante, sabe por quê? Porque o que você amadureceu, permaneça. O que você amadureceu, permaneça. Mas o que você perdeu, recupere. Nunca é tarde para a gente voltar para o princípio.
Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-te, arrependa-te e volta-te. Volta para o princípio. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nessa semana, Pai, somente agora, Deus, mas eu quero pedir que seja uma semana de reflexão para a gente. Para nós voltarmos ao princípio de tudo. O lugar da nossa identidade, o lugar, Senhor, do nosso chamado, o lugar do nosso relacionamento contigo. Dá esse privilégio, essa bênção para a gente, de fazer essa viagem, não somente no tempo, mas uma viagem da vida, Senhor. E naquilo que nós crescemos, que a gente permaneça. Naquilo que a gente perdeu, Senhor, por favor, faz com que a gente volte, Pai. Volta, Senhor, o nosso amor, o nosso compromisso. Volta, Senhor, o nosso fervor. Não o fervor da imaturidade, Senhor, que muitas vezes não queremos viver de emoção, mas o fervor de quem faz tudo por amor a Ti, Pai. Traz essa volta para a gente no nosso relacionamento contigo, Pai. Se a gente precisa voltar também, às vezes dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, Pai, e muita coisa, que a gente volte também. Seja um tempo, Senhor, de restauração, de volta ao princípio, de onde o Senhor nos chamou. É o que eu quero te pedir, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, estejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre.